Quero ler com você hoje o devocional. Bem-vindo ao nosso devocional. O tema de hoje é a diversidade entre os escolhidos, baseado em Marcos 3, de 13 ao 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando apóstolo para que estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar os demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão e Zelote; Judas Iscariote, o que o traiu. Jesus, quando começou a chamar aqueles 12 homens que com ele caminharia, presenciaria milagres e maravilhas, que depois se tornariam testemunho que tudo que viram, ele não se limitou a um grupo específico. Os 12 apóstolos não eram todos iguais. Ele tinha muita diferença. Uns exemplos disso é que um desses homens é mencionado como Simão, o Zelote. O Zelote era um grupo judaico, algo como um partido político, que não reconhecia a autoridade romana. Era um judeu patriota, porém violento. Alguns defendem que Simão seja só identificado como Zelote, pelo zelo que possuía, e não por ser parte de tal grupo, mas há muita chance de ele ter sido um zelote, parte do grupo que acabamos de explicar. Se assim for, ele certamente esperava que Jesus esmagasse Roma e destruísse aquele império que dominava o judeu. Por outro lado, temos Mateus, um ex-publicano, um ex-cobrador de impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos e por isso era odiado pelo seu próprio povo. Se o judeu comum teria problema de conviver com o publicano, quem dirá um zelote? Alguém que odiava Roma e era capaz de escolher a violência diante de uma situação que envolvesse os judeus romanos. Jesus, porém, pegou esses dois extremos e os fez caminhar juntos, se sentar em uma mesma mesa, partilhar do mesmo alimento e aprender como o mesmo mestre. Alguns discípulos eram falantes como Pedro, outro que era quieto. Alguns cria prontamente, outro precisava ver para crer. Quem é capaz de unir um grupo tão distinto? Apenas Jesus. Jesus era o elo. Apesar das diferenças, todos tinham algo em comum: a fé naquele homem que realizava maravilhas. Jesus é o ponto que nós, a diversidade, haja diferença, deve convergir. A cruz é o ponto de conversão. Diante dela, diante de toda a diferença, raça de povos e nações convergem. Cristo é o que nos une. Seu amor é o elo perfeito em sua igreja. Você convive com igreja, pessoas muito diferentes, com pessoas com histórias tão distintas, diferentes, temperamento completamente, que Jesus una vocês. Diante dele, nosso amor pelo Evangelho, aquilo que temos em comum, deve se ser feito de tal forma que as nossas diferenças desapareçam. Jesus seja hoje e sempre o elo perfeito entre nós.